Organização das Nações Unidas, ONU, realizou, no Rio de Janeiro, em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, CNU-MAD. A CNU-MAD é mais conhecida como Rio 92, referência à cidade que a abrigou, e também como Cúpula da Terra, por ter mediado acordos entre os chefes de Estado presentes. 179 países participantes da Rio 92 acordaram e assinaram a Agenda 21 Global, um programa de ação baseado num documento de 40 capítulos. Dentre essas metas estabelecidas, várias podemos encontrar também na Agenda 2030 da ONU, como por exemplo questões de sustentabilidade, erradicação da pobreza, saúde, e etc. Essa Agenda 21 foi mostrada para o mundo como um projeto de sustentabilidade e desenvolvimento do meio ambiente para o século 21. Porém, os principais objetivos por trás deste plano que será implementado pela ONU se encontram as metas Illuminati. No site da ONU diz o seguinte sobre esta tal agenda. A Agenda 21 é um plano de ação abrangente a ser adotado globalmente, nacionalmente e localmente por organizações do sistema das Nações Unidas, governos e grandes grupos em todas as áreas em que o homem impacta o meio ambiente. Depois, em 2009, observe atentamente o que foi dito em um relatório sobre a situação da população mundial, intitulado Enfrentando um Mundo em Transição, Mulheres, População e Clima. Cada nascimento resulta não só nas emissões atribuíveis àquela pessoa ao longo de sua vida, mas também nas emissões de todos os seus descendentes. Essas emissões, que o texto está falando, se trata das emissões de dióxido de carbono, o CO2. Isso mesmo que Bill Gates estava falando no começo do vídeo. Continuando. Nenhum ser humano é genuinamente neutro em carbono, principalmente quando todos os gases de efeito estufa são levados em conta na equação. Portanto, todas as pessoas são parte do problema, logo todos precisam participar da solução de um modo ou de outro. Programas de planejamento familiar de qualidade são do interesse de todos os países no que se refere às preocupações sobre gases de efeito estufa, bem como as preocupações de bem-estar mais amplas. Essa agenda da elite culpa a humanidade pela destruição do planeta, dos ecossistemas e do meio ambiente, e além disso eles afirmam que o mundo tem pessoas demais, e que não haverá no futuro recursos suficientes para todos. Por meio dessas agendas, a elite agiliza seu processo de redução populacional e de seu controle. To the biosphere we live in. And herein lies the dilemma that we all face. Let me illustrate. Improved public health has caused the world's infant mortality rate to decline by 60% over the last 40 years. In the same period, the world's average life expectancy has increased from 46 years in 1950s to 63 years today. This is a development which, as individuals, we can only applaud. However, the result of these positive measures is a world population that has risen during the same short period of time geometrically
to almost 6 billion people and could easily exceed 8 billion by the year 2020. The negative impact of population growth on all of our planetary ecosystems is becoming appallingly evident. In particular, the rapid growing exploitation of the world's supply of energy and water is a matter of deep concern, and the toxic byproducts of widespread industrialization have increased atmospheric pollution to dangerous levels. Unless nations will agree to work together to tackle these cross-border challenges posed by population growth, overconsumption of resources, and environmental degradation, the prospects for a decent life on our planet will be threatened. Em paralelo à Agenda 21, ocorreu em 1994 a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, realizada pela ONU, em Cairo, no Egito, de 5 a 13 de setembro de 1994. O seu programa de ação resultante é o documento orientador do Fundo de População das Nações Unidas, UNFPA. Cerca de 20 mil delegados de vários governos, agências da ONU, ONGs e a mídia se reuniram para discutir uma variedade de questões populacionais, incluindo imigração, mortalidade infantil, controle de natalidade, planejamento familiar, educação de mulheres, e também falou sobre o aborto clandestino. A primeira Conferência Mundial de População foi realizada na Salle Central, em Genebra, Suíça, de 29 de agosto a 3 de setembro de 1927, e foi organizada pela Liga das Nações, antecessora da ONU, e a feminista Margaret Sanger. Evento foi financiado com fundos doados pelo marido de Sanger, G. Noah Lee, e outros apoiadores, bem como uma doação da Fundação Rockefeller. Para isso, Sanger procurou um fórum internacional que desse destaque e respeitabilidade às discussões sobre o impacto das questões relacionadas à população, com fundos doados por seu marido J. Noah Lee e outros apoiadores, bem como uma doação da Fundação Rockefeller. Sanger passou quase um ano organizando uma Conferência Mundial da População, a ser realizada em Genebra, Suíça, de 31 de agosto a 2 de setembro de 1927. As Nações Unidas sempre foram favoráveis ao controle de natalidade nos países em desenvolvimento. Em nome disso, ela apoia uma infinidade de movimentos antirreprodutivos e anti-humanos, motivando milhões de pessoas a aderir a militâncias das mais escabrosas para atender aos anseios ideológicos de meia dúzia de pseudo-intelectuais. Essas militâncias, que a princípio parecem tão irracionais, são o resultado da ideologia baseada na ideia de que o número excessivo de seres humanos na Terra seja a causa máxima de problemas como a pobreza, a má distribuição de renda e até a corrupção. A ONU já foi acusada de fazer testes com vacinas esterilizantes em países africanos. E também em países na América Latina, apesar de este último caso não passar de suspeita de alguns médicos.
A ideia de que a diminuição no crescimento da população terrestre seria a solução para os problemas do mundo começou já no século XIX, mas passou a ganhar militância na voz de ativistas feministas como Margaret Sanger. Até hoje, Sanger é a principal referência de movimentos pró-aborto por todo o mundo. Estes assuntos que, em geral, corriam nas universidades e nos centros acadêmicos, só mais tarde elevados à prática por meio de ações institucionais e de governos, aos quais estes teóricos foram influenciando lenta e pacientemente por meio de movimentos sociais. Da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, realizada no Cairo, em 1994, foram geridas agendas, pelas quais veremos alguns fragmentos a seguir. (7.6) Todos os países devem o mais cedo possível, e não depois de 2015, envidar esforços para tornar acessível, por meio de um sistema primário de assistência à saúde, a saúde reprodutiva a todos os indivíduos em idades adequadas. Prevenção e o devido tratamento da esterilidade, aborto como especificado no parágrafo 8.25, inclusive a prevenção do aborto e o tratamento de suas sequelas, tratamento de infecções do aparelho reprodutivo e informação, educação e aconselhamento, conforme a necessidade, sobre a sexualidade humana, saúde reprodutiva e paternidade responsável. Devem estar sempre disponíveis, conforme a necessidade, os referidos serviços de planejamento familiar e de diagnóstico e tratamento de complicações de gravidez, parto e aborto, esterilidade. 7.7 Programas de assistência à saúde reprodutiva devem ser lançados para atender às necessidades da mulher, inclusive das adolescentes, e envolver mulheres na liderança, planejamento, tomada de decisões, gerenciamento, execução, organização e avaliação de serviços. Os governos e outras organizações devem tomar providências positivas para incluir mulheres em todos os níveis do sistema de assistência à saúde. 7.8 Programas inovadores devem ser criados. Os programas devem alcançar o homem em seu local de trabalho, no lar, e onde se reúne para a recreação. Meninos e adolescentes, com o apoio e a orientação de seus pais, e nos termos da Convenção sobre os Direitos da Criança, devem ser também alcançados na escola, organizações juvenis, e onde quer que se reúnam. Métodos anticoncepcionais masculinos, adequados e voluntários. Descentralizando a administração de programas públicos de saúde e fazendo parcerias com organizações não governamentais locais, e prestadores privados de serviços de saúde. Todos os tipos de organizações não governamentais, inclusive grupos locais de mulheres, sindicatos, cooperativas, programas de jovens e grupos religiosos devem ser incentivados a participar da promoção de uma melhor saúde reprodutiva. 7.10 Sem prejuízo ao apoio internacional a programas em países em desenvolvimento. Ao mesmo tempo, esses países devem eles próprios dar maior prioridade a serviços de saúde reprodutiva, inclusive a uma série abrangente de dispositivos anticoncepcionais, e se libertar de sua atual dependência do aborto, no controle da fecundidade, atendendo urgentemente à necessidade das mulheres, nesses países, de melhor informação e de mais opções. Em nenhuma hipótese, o aborto deve ser promovido como um método de planejamento familiar. A prevenção de gravidezes indesejadas deve ser dada sempre a mais alta prioridade, e todo o esforço deve ser feito para eliminar a necessidade de aborto. Em circunstâncias em que o aborto não contraria a lei, esse aborto deve ser seguro. Em todos os casos,
As mulheres devem ter acesso a serviços de qualidade para o tratamento de complicações resultantes de aborto. Os serviços de orientação pós-aborto, de educação e de planejamento familiar devem ser de imediata disponibilidade, o que ajudará também a evitar repetidos abortos. A ONU e as demais organizações disfarçam o discurso, alegando que não é lícito utilizar o aborto como planejamento familiar, porém, apoiam e utilizam-se dos movimentos independentes e grandes financiamentos que promoverão a sua legalização nos países. É uma forma da ONU não se envolver diretamente nesta questão, afinal, não é permitido mostrar as suas verdadeiras intenções. Como vimos, para eles, é muito importante os métodos contraceptivos. Esses métodos, além de não terem aval bíblico, eles estimulam a pessoa a ter uma vida promíscua, fazem parte de sua agenda de controle e redução populacional. Também vimos, na primeira das páginas expostas, o pedido do empoderamento, entre aspas, feminino, nas lideranças de serviços relacionados à saúde, e também o seu envolvimento em todos os níveis do sistema, onde programas inovadores deveriam ser criados. Isto vemos claro como só hoje, pela agenda feminista, com cargos importantes em todas as áreas sendo concedidos a mulheres, apenas pelo fato de serem mulheres. No ano 2000, após a cúpula do Milênio das Nações Unidas, foram estabelecidos pela ONU 8 Objetivos Internacionais de Desenvolvimento para o ano de 2015, como metas a serem batidas. Todos os 191 Estados-membros da ONU na época, e pelo menos 22 organizações internacionais, comprometeram-se a ajudar a alcançar os seguintes Objetivos de Desenvolvimento do Milênio até 2015. Erradicar a pobreza extrema e a fome. Alcançar o ensino básico universalmente. Promover a igualdade de gênero e empoderar as mulheres. Essa estamos vendo todo dia e toda hora, em todas as áreas. Reduzir a mortalidade infantil. Melhorar a saúde materna. Combater o HIV, a AIDS, a malária e outras doenças. Garantir a sustentabilidade ambiental. Essa se trata da farsa do aquecimento global. Desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento. Ou seja, todas as grandes corporações, a mídia, governos, em parceria, para algo a nível mundial, com o mesmo propósito. Quando pegamos essas metas da ONU, de forma superficial podemos pensar que são pautas positivas, em prol da humanidade. Mas é nas entrelinhas, nos subtópicos das metas que vemos a verdade sobre essa agenda. É uma agenda globalista, que subtrai a soberania dos países, e isto que vamos aprofundar no próximo vídeo, com a Agenda 2030 da ONU.